Já entrou em algum lugar que você estava super bem, sem sentir nada, mas de repente você começa a sentir um peso nas costas, um peso na cabeça, às vezes dor de cabeça, cansaço, irritação, raiva, alguns sentimentos estranhos, né, que você não estava sentindo antes, às vezes uma dor no estômago, uma ânsia de vômito, sentimentos confusos, pensamentos confusos, dor nos olhos, às vezes a gente começa a bocejar, e aí já é um sinal de que a energia daquele ambiente está pesada. Mas se você sente tudo isso em alguns lugares, isso significa que você tem uma sensibilidade energética. E aí, quando você tem essa sensibilidade energética, você entra nos lugares, você acaba captando a energia daquele lugar, mesmo que ele não esteja cheio naquele momento. São lugares que têm uma movimentação de pessoas muito grande. Então, o que que acontece? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são energia. Então, eles demandam uma frequência. Quando a gente fica ali pensando, sentindo, é como se saísse fumacinho ali. Tudo, o lugar, as paredes, tudo aquilo vai ficando impregnado pelos nossos pensamentos, pelas nossas energias, pelos nossos sentimentos. Quando nós temos essa sensibilidade energética, a gente acaba captando essas energias do externo. É muito comum, né? Quando a gente entra num lugar e começa a bocejar, a gente já tem a noção de que aquele lugar está pesado. Mas existem esses outros sintomas, e às vezes você não sente na hora, mas você vai pra casa e depois sente muito cansaço, muito sono, começa a ficar irritado. Alguns dias depois você se sente mal, ou vem essa irritação, uma ansiedade, algumas coisas que você não consegue explicar. Muito disso é da sua sensibilidade energética. E aí, quando você entrou nesses lugares, você capta toda aquela energia, e é como se você fosse uma esponja. Você suga a energia do externo para o seu campo, tá? Tanto as energias que estão naqueles lugares, quanto consciências, né? Que são os obsessores, as consciências que estão aí perdidas e que, por alguma maneira, ficou ali no campo. E aí eu costumo dizer que quando a gente tem de imediato essas sensações, né, todos esses sentimentos, às vezes dor física, eu, por exemplo, costumo sentir muita dor física na cabeça e às vezes, quando a coisa é muito mais forte, ânsia de vômito, é porque aquela energia que estava ali, que chegou no nosso campo, aquela consciência, ela não é compatível com a gente. Apesar dela estar no nosso campo ali, né, ou esse obsessor vir para o nosso campo com uma maneira de duas formas, ou de importunar, ou de pedir um resgate, porque às vezes eles reconhecem na nossa energia que a gente faz, né? Eu, no caso, faço esse trabalho de resgate, então eles reconhecem ali, e às vezes eles querem ser encaminhados, ou às vezes eles só querem importunar mesmo, né? Às vezes eles estão perdidos, ou eles estão aí, com vontade própria, querendo importunar, tá? E tem uma terceira hipótese, que também é deles nos reconhecer, né? Porque a energia no astral é reconhecida por energia, tá? Então, esses obsessores, essas consciências, essas energias, elas acabam ficando no nosso campo. Quando não tem sintonia, a gente sente muito. É como se você realmente tivesse um campo ali e algo estivesse ali cutucando. Imagina você tá parado e algo começa a te cutucar, algo começa a te machucar. É exatamente energeticamente, porque aquela energia está ali, mas ela não tem uma receptividade, tá? Ao contrário que, se eu entrei nesses lugares, mas eu tô também ansiosa, eu tô nervosa, eu tô com os meus pensamentos a mil, eu tô com raiva, com muitos sentimentos, eu abro brecha para que essas energias entrem, tá? A gente sempre abre brecha através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. São os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que abrem brecha para que essas energias entrem, tá? E aí, eu abro brecha. E às vezes eles têm na mesma frequência e eles acabam ficando no nosso campo. Só que o que acontece? Eu vou pra casa, eu sigo a minha vida, às vezes aquilo era momentâneo, e no outro dia, uns 2 dias depois, eu começo a sentir muito mal, eu começo a me sentir muito cansada, muito sugada, eu começo a dormir, eu fico muito irritada, eu começo a brigar com as pessoas de casa, tudo me irrita, até a parede, olha que a parede tá me irritando. Isso significa que a minha energia, ela já tá melhor e ela não tá suportando aquela energia. Às vezes você vai num lugar, aquela energia vem com você, e você só vai sentir horas depois ou no outro dia, mas ela tá ali. A melhor coisa que a gente pode fazer por nós é nos proteger energeticamente, mas pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, da santa, o que você quiser. Não sinta essas coisas que eu estou te relatando e diga, ai, agora eu vou proteger o meu campo no meio do nada, e aí você sabe fazer uma proteção, imagina o seu campo fechado. Não faça isso. Você vai criar uma bomba energética dentro de você. Por quê? O que, que acontece? Eu tô com a minha energia. E aí tem todas essas energias externas ao meu redor. Se eu vou e crio um campo de proteção, o que, que vai acontecer? Eu vou fechar o meu campo energético com todas essas energias. E aí aquilo virou uma bomba relógio. Então é como se eu tivesse fechado tudo dentro de mim. O certo é a gente fazer uma limpeza energética. E a melhor maneira de limpar, a coisa que mais limpa energeticamente, é a chama violeta, tá? Você pode imaginar uma chama violeta passando por você, limpando, transmutando aquelas energias, tanto naquele momento que você está sentindo, ou depois em casa. Se você já estiver em casa, tome um banho, imagine que aquela água está levando tudo. Se você puder imaginar, conseguir, imagine uma chama violeta no seu chuveiro e ela vai levando tudo. Ai, eu não estou em casa, mas eu queria já dar uma limpada aqui. Imagine você numa queda de uma cachoeira, mas feche um pouquinho seus olhos, imagine uma queda da cachoeira, caindo ali aquela água levando, tá? E você vai pedir para que essa água, para que a chama violeta limpe e transmute todas as energias externas que estão no seu campo, tá? E aí você vai dando os comandos, imaginando que tudo aquilo que não é meu vai embora, tudo que é externo vai sendo retirado. E aí só depois que você passou essa chama violeta, imaginou essa água, você vai fazer uma proteção energética no seu campo. Eu gosto muito da proteção do manto de invisibilidade de São Miguel Arcanjo. Então eu sempre fecho meu campo, sempre me protejo com a energia de São Miguel Arcanjo. Peço para que ele coloque sobre mim o seu manto de invisibilidade, me tornando invisível aos olhos dos meus inimigos físicos e dos meus inimigos espirituais, para que eu possa entrar e sair dos locais sem ser vista por essas energias, por essas consciências, que apenas a luz, apenas o meu mentor, meu anjo da guarda e a equipe que trabalha comigo espiritualmente na luz possam me enxergar, tá?
Outra coisa, eu sempre faço isso antes de sair de casa, tá? Nos lugares, quando eu sinto, eu já só passo a chama violeta e depois eu me limpo em casa. Eu não gosto de me limpar nos lugares, me proteger, porque pode ser que fique energias externas ali ainda. Então faça isso sempre em casa, antes de sair de casa. Passou a chama violeta, imaginou uma água caindo sobre você, fez as orações que você gosta, pediu a proteção. Imagine que aqui, lá no seu chakra raiz, até aqui em cima, assim, tem um zíper, e você vai se imaginar, pode fazer fisicamente mesmo, fechando o seu campo. E aí você imagina o seu campo todo fechado, tá? Isso é uma excelente proteção energética para você fazer de manhã, para você fazer antes de sair de casa. Outra coisa que você estiver nesses lugares ou com pessoas que você sinta que a energia é pesada, é você comandar mentalmente que aquela energia saia dali. Por quê? O nosso campo energético é como a nossa casa. Só entra e fica na nossa casa quem a gente autoriza. Se a gente não quer uma pessoa dentro da nossa casa, a gente não abre a porta, tá? E se ela entra mesmo sem ser convidada, o que a gente faz? Retira ela. É assim a nossa energia. Então você vai comandar mentalmente que aquela energia que veio com você volte, ou se você estiver em algum lugar, você diga: quem está aqui, fica aqui. Ninguém ou nenhuma energia vai atrás de mim. Chegou na porta da sua casa, você também comanda. Quem veio comigo, fica da porta para fora. Isso também, quando você dá os comandos mentais, né, dizendo que quem veio fica, retirando essas energias do seu campo, isso faz com que essas energias também não fiquem no seu campo. Por quê? Eles não encontram guarita, né? Porque é como se você comandasse: ah, na minha casa ninguém fica, tá? Porque o seu campo energético também faz parte da sua casa energética e ele só vai ficar quem deixa, né? Quem você deixa. E se você não faz nada, segue a vida, é sinal de que você está dando permissão para que aquelas energias fiquem ali no seu campo, tá? Então a melhor maneira é chama de violeta, proteção e determinar com firmeza que quem veio com você volte, que aquelas energias que estão ali naquele ambiente, naquele lugar, elas se retirem do seu campo, que você comanda e determina que quem é consciente, qualquer energia que está no seu campo saia dali naquele momento, tá? E como eu disse, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não, não faça proteção sem limpar, mesmo que seja de manhã, mesmo que antes de você sair de casa, passe, imagine pelo menos uma chama violeta, uma água caindo, porque isso faz com que a gente capta a energia o tempo todo, né? Então a gente tem energia, tudo é energia. Às vezes você capta a energia do seu marido, do seu filho, interessa pro seu campo, e aí você acaba fechando aquela energia. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, mas no meu ambiente de trabalho tem muita gente, muita energia pesada, e tem fulano que eu detesto. Às vezes eu chego lá, a fulana já está me irritando, eu vou ali num lugar quietinho e faço a minha proteção. Não faça isso, porque você está fechando a energia da fulana dentro do seu campo. E aí fica muito pior, tá? Aí você explode de vez. Então sempre faça isso, proteja o seu campo, cuide da sua energia, porque esses sintomas mostram que você tem uma sensibilidade energética. E sensibilidade energética é diferente de mediunidade, tá? Então todos nós temos, conseguimos sentir essas energias, alguns em maior escala, outros menos. Mas quando chega no físico, que a gente consegue sentir esses sentimentos, é porque realmente a gente tem uma sensibilidade energética. E a maneira mais eficiente de você cuidar da sua energia é protegendo a sua energia.